celebramos hoje a festa de Santa Escolástica, exatamente contemplar esses vínculos de verdadeira fraternidade. Quanto mais a Igreja caminha no deserto deste mundo, e muitas pessoas experimentando também situações de solidão, de desamparo, tanto mais queremos ser atentos a cada pessoa que Deus coloca no caminho da nossa vida. Às vezes não podemos fazer nada de grande para o outro, mas um dia descobriremos, e talvez até já muito cedo, que o pouco que a gente fez, mas fez de coração, fez no olhar confiante do Senhor, se tornou muito na vida e no caminho do outro. Assim, queremos nós, pequeno rebanho, sempre caminhar com o coração dilatado, sempre nos olhar primeiro para Jesus, mas também sempre com este coração que acolhe ali dentro, sim, tantos e tantos dos nossos irmãos e irmãs, na mesma caminhada, na mesma batalha, nos mesmos sofrimentos que o corpo místico de Cristo passa nesses tempos presentes. Invoquemos. A Santa Escolástica, tal que ela nos dê este olhar confiante e firme no seguimento do Senhor, que exatamente amparados nele possamos seguir, não estes grandes passos que talvez, às vezes ou tantas vezes queremos, mas ao menos esses pequenos, humildes passos, então, ao seguir, o desejo de seguir ao Senhor, reconheçamos humildemente os nossos pecados. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou 7 pães e deu graças, partiu-os
e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Este episódio da multiplicação dos pães, que se repete ao menos 2 vezes nos evangelhos, e pode ser que na realidade havia mais outros momentos em que Jesus operou este mesmo milagre. Em todo caso, é algum dos momentos altamente significativos na vida pública de Jesus, porque não apenas mostra a situação do povo de Deus, não somente nesse tempo, mas também no nosso. E além disto, anunciando exatamente profeticamente o grande milagre, o maior de todos os milagres que Jesus iria fazer ao longo de sua vida terrena, dando à sua igreja, dando aos seus apóstolos e por meio deles o dom da Santíssima Eucaristia, que é o milagre dos milagres e o milagre. Tantas pessoas querem ver milagres e pensam Jesus operou milagres somente nos tempos de sua vida. Era o milagre por excelência da vida de Jesus, e é o milagre que pela graça de Deus perdura ao longo dos séculos no seio da Santa Igreja. Então é algo estupendo que afinal se oculta atrás das linhas deste Evangelho de hoje. Em casa, uma vez descobri um livro que depois me deu muito para pensar, para refletir. Depois peguei de novo o livro, achei ele até um pouquinho complicado na sua exposição, mas primeira vez, quando li esse livro, realmente me deu um grande impacto. Então, o título era O Coração Eucarístico de Jesus, de Jean Galot. E ali o autor procura mostrar, às vezes por caminhos, como já disse, um pouquinho complicados, mas algo muito importante, que Jesus já ao longo de toda a sua vida pensou no dom da Santíssima Eucaristia. Evidentemente, toda a vida do Filho de Deus é regida pela vontade salvífica de Deus Pai, conduzido pela sabedoria divina, mas muitas vezes nós achamos assim certas realidades ali, então, sem entendermos a profunda lógica e sentido em que cada elemento na vida de Jesus se insere dentro de um plano grandioso de Deus. E assim, este momento
um momento belo e grandioso que prefigura o grande mistério da Santíssima Eucaristia, o milagre dos milagres de Deus, que até o dia de hoje perdura no seio da Santa Igreja. Em cada Santa Missa, no meio do mundo que corre para cá e para lá e quer ver coisas extraordinárias e tudo mais, em cada Santa Missa ocorre o maior dos milagres de Deus. E como Jesus diz, então de uns eles veem e não sabem ver, e aos outros ele diz, então quem tem ouvidos escuta, mas também analogamente poderíamos dizer, quem tem olhos veja. Tantos veem, sim, Jesus na Eucaristia, mas veem apenas o pão, enquanto atrás do pão, da espécie do pão, se esconde o mistério da presença viva e vivificante do nosso Deus em nosso meio. Então, um cenário grande, e os apóstolos certamente muito pouco entenderam, o povo ainda menos, o povo muito simples entendia o significado profundo daquilo que ali acontecia. Mas o olhar de Jesus já foi para longe, para bem mais longe, e queria aqui, através de mais um passo, mais um ensinamento, que será entendido somente mais tarde, já apontar, já preparar o seu povo para o milagre dos milagres da Santíssima Eucaristia. Mas aqui não é apenas o mistério eucarístico que é prefigurado, mas também é prefigurado aqui a realidade, digamos, complementar, todo o contexto que aqui se apresenta perante nós. Afinal, nos mostra também o que? Aquilo que mais tarde fica mais concreto, mais palpável, o mistério da Santa Igreja, todo o povo que aí se aglomera em torno de Jesus. É o início do povo de Deus, e o início daqueles que Jesus chamou em seu seguimento, e daqueles que Jesus quis congregar como sua igreja em seu redor. E se nós olhamos esta realidade, nós vemos também aqui algo que, de fato, prefigura o caminho futuro da Santa Igreja e também, afinal, nos revela, ao menos alguns traços, assim, muito marcantes da Santa Igreja em nossos tempos. Em nossos tempos, a Santa Igreja, de novo, se tornou uma igreja peregrina. Então, gente, antigamente, na catequese, e talvez hoje ainda, ao menos em alguns lugares, a gente dividia a igreja, sim, nessas três grandes realidades. A igreja triunfante no céu, a igreja padecente no purgatório e a igreja peregrina aqui nessa terra. Antigamente, na Santa Igreja, a realidade da paróquia era, assim, realmente o núcleo da vida eclesial. E as paróquias eram firmemente estabelecidas, de modo tal que os fiéis até dificilmente ousavam assistir à Santa Missa Dominical em outro lugar fora da própria paróquia. Mas, entretanto, como bem sabemos e experimentamos, a Igreja de Deus se tornou, de novo, uma igreja peregrina. Antigamente, tinha pessoas que caminhavam longe, só para chegar à sua igreja paroquial. 1 hora de caminhada a pé no domingo para chegar à Santa Missa, na roça.
e outras situações mais exigentes ainda. Se a gente lembra então, a história de São Juan Diego, então ele cada semana caminhava no sábado e no domingo para assistir à Santa Missa dos frades franciscanos que aí na cidade vizinha de México celebravam a Santa Missa. Mas ele levantou cedinho, às 4 horas de madrugada, para chegar a tempo, sim, à Santa Missa. Antigamente as pessoas peregrinavam para chegar à sua igreja paroquial. Hoje os fiéis, por outras necessidades, peregrinam e às vezes longe, para chegar aonde? Para chegar ao lugar onde eles podem comer o pão da vida eterna. Sabemos muito bem que no Evangelho de São João, ao Evangelho da multiplicação dos pães, segue de imediato o grande discurso sobre o pão da vida. Quem comer a este pão viverá eternamente. Mas tudo é um caminho onde Jesus conduz gradualmente o seu povo e também onde o povo de Deus hoje vai aprender gradualmente, exatamente esta urgência, esta necessidade, esta realidade indispensável na sua vida, a Santíssima Eucaristia, e onde, infelizmente, em um e outro lugar, a gente vê toda dissolução, sim, e diluição da nossa fé católica, inclusive assim também da fé eucarística da Santa Igreja. Os fiéis têm razão e têm direito, de novo, de fato, sim, agora, já não colocar-se em caminho, assim, nos pés, mas de sentar-se no carro e ir para um lugar onde realmente se podem, assim, alimentar da Santíssima Eucaristia. Eu lembro também, quando eu era pequeno, e a gente também experimentou toda a dissolução da fé lá na igreja da Europa, a gente aflito e tudo. E depois eu tinha um padre que de vez em quando podia consultar. E perguntei para ele, mas isso é correto? A gente deixa a igreja que está quase à porta da casa e viaja para ir em outro lugar à Santa Missa. E ele confirmou, ele disse, sim, vá lá onde você se pode alimentar de verdade de Jesus. E isto hoje de fato é uma realidade e uma necessidade, porque o povo iria, como já vimos aqui no Evangelho, tão desmaiar pelo caminho. Então, Jesus não repreendeu esta população, porque de fato ele peregrinava de cidade em cidade, como nos relatam os evangelhos da Galileia, ele se levantou bem cedo e disse, deixai-nos ir também para as outras cidades, para lhes anunciar o evangelho. Mas Jesus não repreendia o povo aqui, que não podia esperar a chegada do Senhor, mas que correu mesmo atrás dele. Ele não repreendia este povo, não disse, depois em 2 semanas vou chegar também ao seu povoado. Mas ele acolheu todo mundo. Ele instruiu, orientou todo o povo, sim, sedento de conhecer o caminho da salvação, o caminho para a vida, como veio o jovem rico até Jesus e perguntou, então, conhecendo esse mestre, todo diferente de tantas outras autoridades religiosas que havia naquele tempo no povo de Israel, caiu aos pés de Jesus e perguntou, Senhor, o que devo fazer
para que eu chegar à vida eterna. E Jesus lhe vai instruindo atentamente, paternalmente. Então o povo corre atrás de Jesus, vendo que aqui encontra exatamente alguém que, como o evangelista também fala, então, que falava com autoridade. Em outro lugar, todo mundo então ficou admirado com as palavras cheio de graça que saíam, que emanavam da boca de Jesus. Jesus não repreende o povo que se vai aglomerando em torno dele, até o ponto de Jesus nem tinha mais espaço onde pisar e precisava pedir a São Pedro de lhe emprestar o seu barco para ele se translocar sobre as águas, para a partir dali anunciar o Evangelho. Jesus não repreende ninguém. Até no Evangelho de São João, Jesus nos deixa esta frase assim, tão preciosa, que sempre recordo: aquele que vem a mim, jamais eu o rejeitarei. Eu lembro essa frase porque a gente traduziu com os alunos esta frase no curso do grego bíblico. E depois a gente se repara com esta afirmação: eu jamais, de nenhuma forma, nunca vou rejeitar aquele que vem a mim. Mesmo que Jesus e os apóstolos nem, como também relata o Evangelho, nem tinham mais tempo como comer, por causa da grande multidão que acorria a Jesus. Então o povo de Deus no deserto, e daqui em breve, com a graça de Deus, também iniciaremos nosso caminho no deserto do tempo da Quaresma. Mas exatamente para, no deserto, procurar e também encontrar aquilo que é realmente essencial, substancial em nossa vida, Jesus. E afinal, não somente os ensinamentos de Jesus, mas o próprio Jesus que se faz dom para nós, dom de vida eterna na Santíssima Eucaristia. Não é por acaso que nós recitamos na oração do Pai Nosso: então o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E também muito pouco consciente sobre o significado assim mais profundo dessa prece. Porque o próprio catecismo da Igreja Católica aponta para este sentido mais profundo da prece, dessa prece que Jesus aqui nos ensina. Porque o sentido mais assim, a tradução mais indicada seria: o pão substancial nos dai hoje. O pão indispensável nos dai hoje. O pão sem o qual nós não podemos viver nos dai hoje. Então isto seria assim o sentido, no modo assim mais profundo da compreensão o sentido mais profundo da compreensão dessa prece que o próprio Jesus já nos ensinou e já ensinou aos seus apóstolos antes de instituir a Santíssima Eucaristia, para que eles, ao menos implicitamente, já possam pedir este dom, como também os judeus, ainda muito pouco iluminados, diziam a Jesus, após que ele tinha multiplicado os pães: Senhor, dai-nos sempre este pão. Senhor, dai-nos sempre este pão. Eles queriam um pão material, mas Jesus lhes quis ensinar a desejar o pão espiritual, o pão do céu, mas tornado-se concreto, palpável, material, sim, no dom da Santíssima Eucaristia. Então já faz 3 dias
que estão aqui comigo e não têm nada para comer. Enquanto as pessoas estão chegando e buscando orientação, conselho para a sua vida, normalmente eu sempre pergunto, não somente em relação à devoção mariana, oração do Santo Terço, ao menos do Santo Terço, cotidianamente. E muito belo, muitos dizem, não, padre, estou rezando o rosário, ao menos tento rezar o rosário cada dia. Bem, cada um faça o que ele consegue, mas não pode faltar, ao menos o terço cotidiano, a consagração cotidiana a Nossa Senhora. E depois pergunto, como é a sua vida eucarística? Porque temos problema cá, problema ali, e isto, aquela dificuldade e tudo mais. Mas não vamos resolver as dificuldades tentando remediar agora esta situação e aquele problema e tudo. Claro, temos muitas tarefas nesse mundo, mas se nós não resolvemos ou digamos, não atendemos a exigência mais básica da nossa vida, todo o resto do nosso esforço fica em vão. E por isso, a busca, e não somente ocasional, não somente semanal, mas a busca cotidiana, sim, de Jesus na Santíssima Eucaristia. É muito belo a gente observar que as pessoas que cada dia rezam o Santo Terço, cada dia renovam a sua entrega, consagração confiante a Nossa Senhora, que cada dia buscam Jesus na Santíssima Eucaristia, acima de tudo, na Santa Missa, na Santa Comunhão. A gente vê, a vida deles não é livre de tribulações ou provações, mas eles já encontraram uma estrada firme na sua caminhada, e onde o inimigo dificilmente, desse modo, lhes consegue derrubar. Então, está o povo de Deus aqui, sedento e faminto de Jesus. E exatamente no meio do mundo, é isso que caracteriza a vida de cada fiel verdadeiro. Então, infelizmente, também tem pessoas que simplesmente se desesperam, que se entregam finalmente ao mundo, porque eles não conseguem resistir. Mas aquilo que Jesus deseja fazer em nossa vida, nos atrair com tanto mais força a si, elevado sobre a terra, atrairei todos a mim. Então, muitos interpretam isto e com razão, certamente, a morte de Jesus na cruz. Mas esta frase também pode e deveria ser interpretado em perspectiva eucarística, elevado sobre a terra, atrairei todos a mim. O que fazemos na veneração, devoção, adoração eucarística, o que fazemos em cada Santa Missa, aí contemplamos e adoramos Jesus elevado acima da terra, Jesus elevado em nossos sacrários. Enquanto as igrejas, muito tristes, têm o sacrário, assim, mais ou menos na altura da barriga do padre. Coisas horrorosas. Então, elevado à terra. Jesus fala, ninguém acende uma luz para depois escondê-lo debaixo de uma balde ou debaixo de uma cama. Mas coloca a luz no candeeiro, para que brilhe a todos aqueles que estão na casa. Sim, o candeeiro, onde a gente coloca a luz do mundo. E são os nossos sacrários belamente ornadas, ornamentadas, elevadas em cima da terra, para que todos possam ver onde está Jesus. Então, uma vez alguém me contou esta história, um bispo cardeal entrou em uma dessas igrejas modernas e depois
até aqui no Brasil. Então, e depois ele perguntou, onde eles colocaram o meu Senhor? Ele estava na busca do sacrário da igreja. Então, o Senhor deve estar elevado acima de todas as outras realidades, para que todos possam ver Jesus ao entrar na casa, iluminar todo o espaço da igreja. E cada Santa Missa, Jesus é elevado sobre o altar. E o candeeiro por excelência, onde nós fazemos brilhar a luz do mundo, são os nossos ostensórios. Nós expomos Jesus para a adoração solene da sua presença eucarística no meio de nós. Então, o alimento que nos sustenta, hoje é a festa de Santa Escolástica, e muito lindo a história do encontro dela com São Bento, que a gente pode ler na segunda leitura da liturgia das horas, do ofício das leituras, neste dia de hoje. Os beneditinos, eles, como a gente sabe, eles colocaram as bases, os alicerces de uma cultura verdadeiramente cristã para a Europa. E hoje, então, ao menos muitos na igreja acordam para de novo ler e estudar a história, para ver como as coisas aconteceram antes de nós. Não assim como assim pelas ideologias modernas, as coisas estão nos sendo contadas, mas como aconteceu de verdade. Quanto mais a gente estuda a história do Ocidente católico e tudo mais, tanto mais a gente entende o valor e importância indispensável e incalculável da ordem beneditina, que tinha este princípio básico, mas que é fundamental para nós até o dia de hoje, tão simples, ora et labora, oração e trabalho. A gente pode meditar muito e longamente sobre isto, e depois a gente vai ver. Veja, isso é exatamente o ritmo com que também Deus quer orientar o caminho da nossa própria vida hoje. Trabalho não falta, e a gente pensa que precisa trabalhar até assim não conseguir mais, mas depois a gente vê, falta a oração. Mas também a oração sozinho ainda não salva o mundo. Precisamos também nos mover, precisamos cada um fazer o que está no seu alcance. Pouco tempo atrás, nós tínhamos um padre beneditino em nossa casa. E depois ele falou, não, São Bento, ele quis, então, de 3 em 3 horas que a sua comunidade rezasse. Porque exatamente o trabalho seja santificado pela oração. E a oração seja a orientação, a luz para orientar e santificar o próprio trabalho. Ora et labora. E isto nós vemos hoje mais ainda neste mundo tão agitado, tão frenético. Se nos entregamos a esse mundo e todos os fazeres do mundo, a gente afunda. Nós precisamos hoje, talvez com mais gênio ainda, desenvolver este ritmo do ora et labora. Então, os fiéis, assim que trabalham lá fora, a gente conversa com eles, depois contam, não, padre, junto ao meu computador, aí tem o meu altarzinho, aqui tem Nossa Senhora, e tem a Santinho, isso, aquilo, ou quando eu faço aquele trabalho, eu coloco na tela do meu computador, Jesus, na hóstia santa, está exposto em algum lugar de adoração, aqui neste mundo, ou mesmo aqui na Sagrada Família. Sim, precisamos no meio da agitação do mundo. Então, cuidar para sempre estarmos e mantermos-nos conectados a Jesus, na Santíssima Eucaristia. E se alguém não pode vir diretamente para a Santa Igreja, para adorar Jesus no Santíssimo, então não esquecer
a possibilidade de fazer comunhão espiritual, ou mais ainda, aprender o quê? Se nós contemplamos a vida de Nossa Senhora, ela é o tabernáculo vivo da presença viva do Filho de Deus aqui na terra. Já no seu caminho para Isabel, no seu caminho para Belém, mas também mais tarde, em modo maior ainda, quando ela recebia, após o retorno de Jesus para o céu, Jesus mesmo das mãos dos próprios apóstolos. Então, quando Nossa Senhora era grávida do menino Jesus, ela carregava fisicamente o Filho de Deus dentro de si. Mas a partir da instituição da Santíssima Eucaristia, a presença de Jesus nela não era apenas, então, uma presença física, mas presença sacramental, que significa o quê? Jesus não era apenas assim no ventre virginal de Maria Santíssima, mas pelo dom da Santíssima Eucaristia, Jesus vivia em Maria Santíssima. Em cada célula, sim, em cada pedacinho da alma de Nossa Senhora, Jesus vivia. Então, uma união ainda mais profunda, mais íntima, ainda mais intensa, ainda carregada de mais graças. Da Nossa Senhora, ela não só comungava Jesus das mãos dos próprios apóstolos, ela era em modo exemplar para todos nós, tabernáculo vivo da presença viva de Jesus aqui neste mundo. E isto é exatamente aquilo que nós queremos também aprender. Nós dizemos, Senhor, dai-nos sempre este pão. Dai-nos sempre este pão. Não só lembrar ao longo do dia, de vez em quando, de Jesus. Não só retornar a Ele, isto é muito importante, afinal, de qualquer modo, indispensável. Mas trabalhar, tal rezar, buscar de que essa comunhão que Jesus nos concede na Santa Missa, na Santa Comunhão. Toda Santa Missa é um caminho de ascensão. Cada momento da Santa Missa é mais alto do que o outro anterior. E toda Santa Missa é um caminho de ascensão para esse momento mais alto do banquete do Cordeiro Divino, onde Jesus sim entra em nós para realizar as núpcias do Cordeiro, as suas núpcias conosco. Isto é Santa Comunhão. Isto é alguém casa das núpcias. Então, segundo o ensinamento da Igreja Católica, então, e isto é a nossa profunda e firme convicção. Então, o casamento é único e indissolúvel. Indissolúvel. Nós comungamos Jesus, nós participamos nas núpcias do Cordeiro, não para, na porta da igreja, já esquecer de novo, nos separar do nosso hóspede divino, do esposo divino da nossa alma, mas são núpcias concluídas para durar, para perdurar. Como esposo e esposa estão unidos, embora que um está aqui em casa, outro está trabalhando, e isso, aquilo, sim, são vínculos inseparáveis. E isso, aquilo que Jesus nos deseja proporcionar na Santíssima Eucaristia. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O povo iria desfalecer no caminho, e Jesus os alimenta. Então, o alimento sustenta enquanto está dentro do organismo. E Jesus nos quer dar um alimento que perdura não só para umas poucas horas, mas que perdura ao longo de horas, ao longo do dia de hoje, ao longo de todo o tempo, até nos encontrar de novo com Jesus e renovar e aprofundar a nossa união
união eucarística com Ele. Então temos aqui neste Evangelho enterrado um grande, grande tesouro. E quanto mais lemos e meditamos, tanto mais vemos a grandeza de tudo aquilo que Jesus nos tem confiado. Quantos pães tendes? 7. Esses 7 pães que saciam, e saciam de verdade toda a comunidade aí reunida em torno de Jesus. O dom tão aparentemente tão pequeno, tão frágil, um alimento assim, tão leve. Os israelitas se queixaram no deserto sobre o maná, um alimento tão leve que não sustenta, aparentemente tão leve. Mas é o pão substancial de cada dia que Jesus nos oferece e que até na vida de certos santos os dispensava de outro alimento, porque Jesus vivia neles. E quantos que adoram Jesus se esquecem de tudo em seu redor, até da necessidade de se alimentar, porque perceberam, não é alimento qualquer. Aqui está o pão verdadeiro, que dá vida já aqui na terra, uma vida que desemboca e ao mesmo tempo nos conduz até a vida eterna. São Bento, ele tinha colocado esta palavra que entretanto se tornou célebre, ao menos aqui no Brasil, não antepor nada sem a Cristo e a obra de Deus. Se nós queremos guardar Jesus em nossos corações, se nós queremos caminhar com Ele ao longo do dia, o que precisamos nós fazer? Não antepor nada a Ele. Não significa isentar-se do trabalho, dos nossos compromissos cotidianos, mas em tudo e acima de tudo, olhar para Jesus, ter Jesus como eixo da nossa vida. Antes de qualquer trabalho, primeiro pensar em Jesus. Em todo trabalho, olhar para Ele, fazer as coisas como Ele quer, como agrada a Ele. Deixar Jesus no meio das muitas coisas que estamos vivendo, sempre acima, sempre como o norte, sempre como o critério das nossas escolhas. Dar a primazia a Ele. E se nós aprendemos a fazer isto em tudo, em todas as coisas, quando nós conversamos com outra pessoa, pensar, sim, devemos falar, mas só o que Jesus quer, só aquilo que agrada a Jesus, só aquilo que é realmente para edificação do outro, mesmo que às vezes o outro não tenha muita fé e tudo, mas falar algo que o outro compreenda e edifica, não denegrir a imagem de outro, não fofocar sobre outros e tudo, deixar-nos em tudo reger por Jesus. E isto vai ser o princípio que nos deixa, nos permite de permanecermos nessa união com o Senhor, que tanto almejamos, que tanto desejamos, que tanto necessitamos permanecer nesta união com o Senhor, também ao longo das horas do dia, lá fora, sempre Jesus em mim e eu em Jesus. Quem permanece em mim e eu nele, este que produz muito fruto. Então precisamos nós permanecer em Jesus, o fruto da nossa permanência em Jesus, nos seus ensinamentos, no seu amor, nós seguindo o caminho segundo o seu exemplo. O fruto disto será a sua permanência em nós. E o fruto dessa união com o Senhor é o fruto que nós somos chamados e que Deus nos quer conceder também no meio de todos os desastres desse mundo odierno. A gente vê as comunidades que caminham hoje, não são aquelas marianas e eucarísticas, porque através de Nossa Senhora é aquilo que nós aprendemos. Caminhar sempre na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, nos ensinamentos do Senhor, e mais ainda, em comunhão
constante com Ele. Através de Maria Santíssima, aprendemos a tornar-nos verdadeiramente almas eucarísticas. E aí a Igreja, no meio de todas as turbulências do tempo presente, aí ela floresce, onde ela, com Maria Santíssima e os santos anjos, se congrega em torno de Jesus. E onde nós fazemos da nossa própria vida, da nossa própria alma, um tabernáculo vivo da presença contínua de Jesus na Santíssima Eucaristia. E mais ainda, quando fazemos nossa própria vida um ostensório que irradia a presença, o amor, a luz, a graça de Jesus sobre todas as realidades, inclusive também tantas necessidades desse mundo de hoje. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene de Deus instantemente opeguemos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Ó Mãe Santíssima Maria, que em vossa bondade materna fizestes em Fátima revelar o vosso coração imaculado como nosso refúgio para estes tempos de tribulação e como caminho que seguramente nos conduz para o céu. Olhai benignamente para nós, vossos filhos e filhas aqui na terra, no meio das adversidades e tribulações do tempo presente, e acolhei-nos todos no vosso coração. Consagramo-nos com tudo que somos e temos, inteiramente ao vosso coração imaculado. Confiamo-vos as nossas vidas e lutas, nossas alegrias e sofrimentos, e colocamos nossa esperança em vós, Mãe que jamais se esquece de nenhum dos seus filhos. A vós confiamos e consagramos as nossas famílias e os nossos lares, o nosso trabalho e as nossas propriedades. A vós consagramos as nossas paróquias e as igrejas onde o vosso Filho amado nos nutre com o pão do céu, alimento de vida eterna. Em vosso coração imaculado, abrigamos os pastores de nossas almas e todo o seu ministério. Ao vosso coração imaculado, confiamos e consagramos todo o nosso Brasil, a amada terra de Santa Cruz, nossos governantes e os responsáveis da ordem pública. Reinai sobre nós, Virgem amadíssima. Enviai-nos os santos anjos, vossos servidores, em nosso auxílio. Convertei os nossos corações, para que em todos nós possa triunfar vosso coração imaculado, e por meio dele chegar até nós o reinado do vosso amado Filho.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade para o céu alcançar eterna felicidade. Amém.